autismo é uma condição geral e permanente para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro antes, durante ou logo após o nascimento. Esses distúrbios neurológicos são caracterizados pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. É altamente hereditário, mas a causa inclui tanto fatores ambientais quanto predisposição genética. O desenvolvimento geralmente é gradual, mas algumas crianças com autismo desenvolvem os sinais em um ritmo normal e depois regridem. Os pais costumam notar sinais nos 2 primeiros anos de vida da criança. Desde pequenininho, o Pedro já demonstrava uma irritação muito grande. E ele chorava muito. E ele também gostava muito de ficar na caminha. Ele não gostava muito do colo. Então, desde pequeno, a gente notou que tinha alguma coisa diferente. Mas até então foi passando e, você vai achando que talvez é o desenvolvimento dele. Chegou um momento que a gente começou a brincar com ele, ele não olhava. E quando você chamava, ele também não olhava. Então nós achamos que ele era surdo. Nós fomos buscar exames para ver se ele era surdo. E aí ele fez todos os exames, deu tudo normal. Foi quando ele tinha na fase de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eu procurei um neurologista, porque eu falei que tinha alguma coisa errada, né? E aí ele falou, olha, seu filho tem traços de autismo, mas a gente não pode fechar o diagnóstico porque ele é muito novo. Mas a gente vai ter que começar a fazer terapias, botar ele na escola, e aí fazer alguns exames mais específicos. Nós fizemos todos os exames e deu tudo normal. E aí ele falou, então, com certeza, ele vai fechar um diagnóstico de autismo. Diante da presença do autismo em algum dos filhos, as famílias são postas a uma série de emoções ao lidar com o diagnóstico, e é através de adaptações na rotina que é evidenciada a importância do seu papel no melhor desenvolvimento do portador da condição. Como ele era muito irritado, tinha alguns passeios que a gente não podia fazer. Por exemplo, ir ao shopping, lugar muito tumultuado, com muita iluminação, muito barulho, eu não conseguia ir. Aniversário, ele não conseguia ficar, ele chorava muito. Então você via que era sofrido. Então essa parte social foi a primeira que nos atingiu, né? E o Pedro, ele também tem uma limitação, uma restrição alimentar muito grande. Então, até hoje isso acontece. Todos os lugares que eu vou, eu preciso levar comida. Eu tenho um quadro da rotina dele. Segunda, terça, quarta, quinta. Então, antes de manhã, quando a gente tá saindo, geralmente eu mostro. Ou na noite anterior. Ele vai na fono, ele vai na terapeuta ocupacional, ele vai na natação, ele vai na ecoterapia, né? Então, ele tem uma rede de apoios, né? A falta de informação continua sendo um obstáculo para os autistas, que ainda passam por preconceito ou constrangimento. Eu procurei as escolas particulares. E aí foi onde eu assustei. Olha, a gente não pode receber seu filho porque ele tem um quadro de autismo e pode ser que os outros pais não aceitem, porque eles pagam para os filhos estarem aqui. Então, meu primeiro choque foi esse, né? De você ir para uma escola e a pessoa te receber dessa maneira. Sem conhecer, sem saber qual era o quadro dele ou como ele era. Outra coisa também que é difícil, por exemplo, você vai no supermercado, eles não conseguem ficar esperando na fila. Como a aparência dele é normal, eles falam que ele é mal educado. Uma pessoa já pegou nele uma vez e falou assim, obedece a sua mãe. E não sabia que ele tinha autismo. Então, é normal você encontrar isso na rua, né? As pessoas não sabem, veem a aparência dele e aí acaba fazendo um pré-julgamento. Na escola que ele tá, como ele já vem muito tempo com a mesma turma, eles conhecem o Pedro e tratam ele bem. Mas, por exemplo, quando eu saio e tem um grupo de crianças brincando, as crianças estranham, né? Começam a olhar. Então, tem aquele que chega perto e tenta conversar com ele e ele não dá resposta, ele sai. Tem aquele que você vê que fala alguma coisa e desrespeita e sai. E tem aquelas pessoas que tentam, né? Mesmo vendo o jeitinho dele, tenta. Então, é uma incógnita, né? Porque você nunca sabe quem você vai receber, quem você vai chegar perto e vai acolher ele ou não. A ADACAMP, Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas, é uma organização não governamental que visa oferecer apoio aos portadores do autismo e aos seus familiares. Fundada em 1989, atualmente possui por volta de 70 funcionários e recebe verba de apoio do governo. O restante a gente sempre recebe de doações externas, de empresas, de instituições aqui de Campinas, né? Fazemos eventos externos também. Atualmente a gente está atendendo 195 usuários aqui na ADACAMP, que estão ativos, efetivos. Nós temos uma demanda reprimida de 226 que estão aguardando vaga. A ADACAMP, onde ele frequenta no período da manhã, tem fono, TO, psicóloga, tem educação física,
tem a parte de artes, música. Ela não é uma escola, mas ela é voltada só pro autismo. Aí ele frequenta a escola da rede regular municipal. A gente conseguiu, através de uma solicitação que eu fiz, uma cuidadora e ele tem essa cuidadora. Hoje eu tenho uma tranquilidade de dizer que eles conseguem fazer algumas atividades, tendo uma cuidadora. E ainda eu sei que muitas escolas não têm. Porque a escola fala que não tem como ficar com a criança, ou porque não tem a cuidadora, ou porque a criança não tem condição de ficar na escola. A instituição filantrópica é a única em toda a região metropolitana de Campinas que dispõe aos seus usuários tratamentos terapêuticos e apoio psicológico aos familiares. É muito angustiante, né, a minha experiência de que realmente as cidades circunvizinhas não tenham nenhum tipo, né, de trabalho, nenhum tipo de proposta terapêutica e essas pessoas tenham que vir recorrer em Campinas. E em Campinas a gente já tem, né, a demanda da nossa população. Então, realmente é difícil, né, de estar lidando, né, com essa falta de outros espaços de atendimento. As famílias vêm com uma expectativa já de que eles vão conseguir a vaga efetiva só vindo para o acolhimento e a gente tem que explicar que não, que a família tem que aguardar, que no momento a gente não tem a vaga imediata. Isso tem toda uma frustração para a família, né? O autismo pode ser dividido basicamente em grupos de baixo e alto funcionamento, um no qual há também uma limitação intelectual e pouca melhora sintomática, já o outro composto pelos indivíduos que possuem algum histórico de autismo, como atraso de fala, grande déficit na interação, entre outros diagnósticos. Tem os programas específicos, aí tem que ser enquadrado dentro dos convênios. E dentro desses dois programas, aí tem todo, né, um trabalho de organizá-los com a funcionalidade, com a faixa de idade. Com a escola, com as terapias, foi soltando, foi abrindo. Por isso que ele hoje é essa pessoa mais sociável que ele é. E é isso o erro das pessoas mesmo. Elas acabam privando dos estímulos e as crianças ficam mais graves. Dizem, né, que o autismo não gosta de toque, não gosta de abraço, e é muito pelo contrário. O Pedro, ele é muito afetivo. A gente tem loucura com ele. Ele é, assim, um anjo mesmo, que veio pra somar a gente. A coisa mais importante pra mim é que ele seja feliz. Eu desejo que existam mais instituições, mais pessoas dedicadas, que entendam o jeito dele, porque eu acho que o mais importante é o respeito, porque algumas coisas ele não vai mudar, né? A gente é que tem que se adaptar. Seja o mais independente possível, porque a gente não é eterno, né? Ele precisa de um pouco de independência. A gente tem uma diretoria, né, voluntária que trabalha, né, em prol de realmente estar né, mantendo os convênios que a gente tem e na busca de novos, né, convênios, novas parcerias financeiras para que realmente a ADACAMP continue a funcionar, né, e possa ampliar os seus serviços, né? A gente, como família de criança com deficiência, a gente tem que correr mais. Infelizmente é assim. Eu conheço pessoas que já desistiram de escola porque o filho foi rejeitado. Então, para que elas não desistam, porque eles evoluem muito, eles têm uma inteligência, sim, que muitas vezes acham que não. É valioso. A recompensa é grande.